O pessoal já está falando que está tudo ok, já estão nos ouvindo e nos visualizando. Edith, vamos iniciar então? Vamos sim. Tá me escutando? Estou escutando. Ótimo. Então, pessoal, a ideia de falar um pouquinho, né, de conversar aqui, surgiu em função de tudo isso que a gente está vivendo. Então, eu e o Hugo, nós resolvemos ajudar, conversar, bater um papo sobre tudo que está acontecendo, para buscar um rumo mesmo, principalmente para empreendedores, principalmente para profissionais autônomos, liberais, e também, se tiver alguém aí que é apenas estudante, ou que está buscando empreender, a ideia é que qualquer pessoa que busque desenvolver um planejamento estratégico, que queira ser empreendedor no futuro, né, essa aqui vai ser muito produtivo, tá? Como que a gente vai começar? Nós vamos falar sobre foco, controle emocional, planejamento estratégico. Edith, mas por que foco nesse momento é importante? Esse momento que a gente está vivendo, né, tem trago muitas incertezas, muita insegurança, principalmente para os empreendedores, né? Pessoas que têm uma renda que depende do dia a dia. E o foco nesse momento o nosso cérebro, baseado na neurociência, o nosso cérebro, ele tem um sistema que chama sistema de ativação reticular. O que é o sistema de ativação reticular? Ele é uma espécie de filtro. Edith, mas por que você está falando disso nesse momento? Sempre que eu decido alguma coisa ou alimento o meu cérebro com alguma coisa, essa informação ela é captada e começa a ser filtrada pelo meu cérebro o tempo inteiro. Como assim? Com certeza, a maioria de vocês já passou por uma experiência muito parecida com isso. Por exemplo, se você hoje decide que você vai comprar um Fusca, amanhã, no momento que você sai na rua, você só consegue enxergar a Fusca na sua frente. Isso é o sistema de ativação reticular, que o tempo inteiro ele vai procurar aquela informação que você alimentou ele anteriormente, dizendo que você decidiu fazer aquilo ou que você quer fazer aquilo, né? E o que isso tem a ver com o momento que a gente está vivendo? Tem a ver que se eu começar a alimentar o meu cérebro só de coisas ruins, de informações negativas, que é o que está acontecendo, a gente já não sabe mais qual informação que é fake news, qual informação que é real, eu vou começar a entrar em pânico. E é isso que nós, empreendedores, não podemos fazer. E é isso que nós, profissionais, não podemos fazer. Nós não podemos entrar em pânico, tá? Se a gente começar a alimentar demais o nosso cérebro com esse tipo de informação, nós vamos entrar no que a gente chama de esgotamento emocional. O que é o esgotamento emocional? Eu já não consigo mais dormir direito, eu começo a me alimentar de uma forma não adequada. Por quê? Por causa que o meu cérebro ele consome cerca de 30% da energia que eu consumo durante o dia. Então, se eu me alimento, né, X calorias, o meu cérebro vai consumir 30% dessas energias. Se eu estou consumindo energia demais, porque o meu cérebro consome energia demais, ele vai pedir alimento o tempo inteiro. E aí eu começo a ter vontade de comer açúcar o tempo inteiro, carboidrato o tempo inteiro. Principalmente à noite, que é quando o desgaste ele é muito maior. Tá? Então, eu entro em falhas de memórias, sem força para acordar, muito sono, muita vontade de comer doces e carboidrato. Tá? Considerando isso, o que eu preciso fazer para desenvolver o foco? Eu já falei o problema quando eu não tenho o foco, né? Perdi o foco, começo a fazer milhões de coisas ao mesmo tempo. Fazer milhões de coisas ao mesmo tempo, e aí tem uma máxima que fala que a mulher faz 1000 coisas ao mesmo tempo e é extremamente produtiva. Existem estudos científicos, principalmente de universidades americanas, que falam que pessoas que fazem muitas coisas ao mesmo tempo fazem muitas coisas, mas não muito bem feito. Então, a ideia é que eu faça uma coisa por vez e faça bem feito o que eu estou fazendo.
principalmente nesse momento de muita informação. Eu tenho que aprender a filtrar o que é importante para mim e o que é lixo, literalmente, tá? Então, para eu criar o foco, para eu desenvolver essa questão, eu preciso fazer o quê? Eu preciso criar uma rotina. Entendam, nós como profissionais, nós como empreendedores, precisamos fazer o quê? Nós precisamos criar uma rotina saudável. O nosso corpo, o nosso cérebro, ele é a nossa principal ferramenta para conseguir vencer essa situação ou qualquer outro tipo de adversidade. Então, para isso, eu preciso estar com a minha saúde em dia. Se o meu emocional cair, se o meu emocional estiver ruim, o que vai acontecer? A minha imunidade ela vai baixar, eu vou adoecer, é natural. Não precisa nem ter nada a ver com o coronavírus. Eu vou adoecer, o meu emocional vai cair, e minha imunidade vai baixar. Então, eu preciso pensar em quê? Eu preciso pensar numa alimentação saudável. Eu preciso ter uma alimentação saudável. Não estou falando de fazer dieta, tá? Tem gente aí que continua na louca da dieta. Não estou falando de fazer dieta, estou falando de alimentação saudável. É totalmente diferente. Eu preciso tomar água, eu preciso dormir. O sono, nesse momento, ele vai fazer toda a diferença para eu conseguir assimilar a informação, para eu conseguir permanecer com a minha inteligência emocional em dia, para eu conseguir manter o meu cérebro ativo. Eu preciso dormir adequadamente. Então, alimentação, atividade física, e aí o sono, e aí planejamento. Eu preciso organizar, eu preciso criar uma rotina. Foco é criar rotina. Existem estudos científicos, tem um até de Harvard, que ele fala o seguinte, que as pessoas mais bem-sucedidas, os profissionais mais bem-sucedidos, eles têm uma rotina. Tem gente que detesta a rotina. E eu tinha uma mania de falar que rotina é chato e tal, mas a rotina ela é necessária para criar foco e para você ser mais produtivo. Então, criar uma rotina. O que eu vou fazer primeiro, o que eu vou fazer depois. Rede social só acaba com a minha rotina. Quando, por exemplo, eu estou fazendo um trabalho, criando conteúdo, e aí, de repente, eu abro o WhatsApp e eu começo a ver aquele monte de mensagem, pronto, perdi o foco. Até eu voltar para o que eu estava fazendo e pegar de novo, conseguir entender tudo de novo e continuar no mesmo ritmo, isso vai demandar um tempo. Eu já perdi um tempo significativo ali. Então, criar momentos em que eu vou acessar as redes sociais. Quais momentos são esses? Cedo, tem gente que tem uma necessidade muito grande de rede social, aí vai ser de cada um, né? Mas se você não tem essa necessidade tão grande, se o seu trabalho não exige isso, então, por exemplo, uma vez de manhã, uma vez na hora do almoço e no final do dia, seria o razoável. Mas se você precisa utilizar as redes sociais o tempo inteiro, aí é uma coisa que tem que ser analisada caso a caso, né? Então, quando eu crio esse foco, eu melhoro o meu controle emocional. Eu até eu e o Hugo montamos um mapa mental que nós vamos mandar para vocês pelo e-mail, tá? E ele que eu tô seguindo... Você quer que compartilhe esse mapa mental aqui com o pessoal? Pode ser depois. Pode? Pode. Beleza. Então, nós vamos para o controle emocional. Conseguir organizar esse foco, criei uma rotina, estou fazendo atividade física, não é porque eu estou de quarentena que eu não posso fazer atividade física, o YouTube está aí para ajudar a gente, e ajuda muito. Um HIIT de 15 minutos você consegue fazer na sua casa, tá? Polichinelo você consegue fazer na sua casa, não precisa nem ter espaço para isso, tá? Então, eu preciso criar essa rotina e parar de dar desculpa para mim mesmo. Então, eu preciso parar de dar desculpa para mim mesmo. Entro no controle emocional. No controle emocional, qual que é a importância disso nesse momento, esse momento de crise que a gente está vivendo? O que acontece no nosso cérebro? Tem uma parte dele que chama cérebro reptiliano. O cérebro reptiliano, ele é uma parte do nosso cérebro que ele é totalmente instintivo, baseado no nosso histórico primitivo, vamos colocar assim, tá? E o que acontece? Quando eu entro no momento em que eu me sinto ameaçado, que eu sinto que eu tô que a minha vida corre risco,
eu entro no estado de luta ou fuga. E é o cérebro reptiliano que vai acionar esse momento, essa situação. Porque ele é responsável por nos manter vivos, tá? Então, esse momento de luta ou fuga, ele é o quê? Um mecanismo de sobrevivência. E ele é ativado automaticamente. Por que é importante eu saber disso? Porque eu tenho que saber se eu estou no momento de luta ou fuga. Peraí, tá acontecendo isso, eu como empreendedor, tá? Eu acabei de abrir uma empresa, né? Antes de estourar o coronavírus. Então, eu estou muito nessa situação, tá? Então, eu entro nesse processo em que peraí, não, então para tudo, não vou fazer nada, parei, vamos esperar passar. Aí depois eu parei e pensei assim, não, como assim, vamos esperar passar? Não é assim que as coisas funcionam. E aí, eu penso que ainda mais para as pessoas que já estão com o negócio rodando, pessoas autônomas, profissionais liberais, que têm a sua clínica, por exemplo, eu penso o desespero que entra nessa questão que eu estou falando do cérebro reptiliano, em que a pessoa começa a entrar num processo assim, e agora o que é que eu faço? A questão toda é que se eu deixar esse instinto que é natural nosso, do ser humano, falar sobre a minha parte cognitiva e racional, se eu deixar ele falar mais alto, eu deixo de ser coerente e eu paro de analisar as coisas de uma forma lógica. Eu começo a ser totalmente instintivo. E isso não é interessante. Por quê? Porque se eu for totalmente instintivo, por exemplo, eu já tive casos de pessoas que me procuraram e falaram assim, meu chefe me mandou embora e falou que ele só vai contratar todo mundo de novo depois que passar tudo isso. O chefe fechou tudo, mandou todo mundo embora, uma empresa pequena. Quer dizer, ele entrou, o dono da empresa, o empreendedor, e eu não estou questionando, eu não estou criticando, gente. A gente está aqui realmente numa análise, num levantamento de informações e de conhecimento, né? Então, ele entrou nesse momento de luta ou fuga e literalmente ele está fugindo da situação, tá? A questão que eu quero trazer para vocês aqui nesse momento é a seguinte: os grandes nomes da história, eles foram feitos em momentos de crise. Então, eu preciso entender que agora não é momento de luta ou fuga. Eu não posso entrar nesse momento, nesse meu viés instintivo. Eu preciso analisar racionalmente. Peraí, quais são as alternativas? O que eu posso fazer? Um bom empreendedor, uma pessoa que é apaixonada e que gosta do que faz e que sabe que tem propósito no que faz, ela encontra alternativas. E aí tem no marketing, né, fala que problemas são oportunidades disfarçadas. Problemas são oportunidades disfarçadas. E aí eu vou entrar num ponto assim muito interessante, que ontem eu estava fazendo uma live, live não, né? Estava fazendo uma reunião com o pessoal da SB. Eu sou associada da Sociedade Brasileira de Coach, recentemente associada da Sociedade Brasileira de Coach. E aí, então, a gente estava fazendo uma reunião sobre esse momento agora, de como a gente poderia ajudar empreendedores, de como a gente poderia ajudar as pessoas que estão ao nosso redor. E também o nosso próprio negócio. É óbvio, eu acabei de abrir um negócio, né? E aí, o vice-presidente da sociedade, ele falou o seguinte, ele falou assim, cara, aqui em São Paulo, presta atenção, eu estudei, ele falando que ele estudou o fim de semana inteiro sobre crise. Quais foram os grandes ícones das crises? E ele deu 2 exemplos assim, que eu achei fantástico. O primeiro, diz ele que no momento atual, né, os hospitais em São Paulo, eles estão muito receosos de deixar os seus funcionários irem para casa e voltar de ônibus. E aumentar essa probabilidade de contaminação. E os hotéis que estão próximos a esses hospitais, naturalmente não tem clientes. Está todo mundo em casa, trancado, principalmente em São Paulo. E aí o que ele falou? Que os hotéis estão fazendo parceria com os hospitais.
para que os funcionários dos hospitais fiquem hospedados nesses hotéis para não ter essa necessidade de ir voltar para casa e pegar ônibus, né? Então, quer dizer, é uma alternativa muito criativa em meio à crise. O dono do hotel ele poderia simplesmente virar e falar assim, cara, acabou, fecha tudo e quando terminar isso tudo a gente volta. Não! Eu fico imaginando esse cara parado, olhando para o nada, com o hotel vazio e fica pensando assim, o que eu vou fazer? E é esse o momento que a gente tem que parar e pensar de uma forma muito criativa. Buscar essa criatividade com calma, sem desespero. Se eu entrar em desespero, eu não consigo ser criativo. Eu tenho que ser frio nesse momento, frio no sentido de racional. Racional. O que eu posso fazer para mudar a minha situação, a situação do meu negócio, a situação das pessoas que estão ao meu redor, a minha situação no meu emprego, porque pode ser que o dono da empresa queira mandar embora em massa, por exemplo, né? E aí, então, quando eu consigo esse controle emocional, entendi que eu tenho que ter foco, eu tenho que ter uma rotina, entendi que eu tenho que ter controle emocional, que eu não posso entrar nesse estado de luta ou fuga, então eu vou para o planejamento estratégico. Ah, tá, eu ia falar sobre um segundo exemplo. O vice-presidente, o Jefferson Almeida, ele falou o seguinte ontem, ele falou assim, na época das Torres Gêmeas, quando houve o ataque, né, às Torres Gêmeas dos Estados Unidos, as empresas aéreas, elas começaram numa decaída inacreditável. Foi uma crise horrorosa para as empresas aéreas. E aí, as empresas começaram a vender aviões, porque elas estavam quebrando, mandando gente embora e vender aviões e tal. E o que a Gol fez? A Gol esperou até o último momento e começou a comprar esses aviões bem mais barato, porque ela tinha dinheiro em caixa, ela conseguiu segurar. Ela não mandou a gente embora. Ou se mandou pouca gente embora. O que eu sei é que no final dessa crise, desse momento, a Gol conseguiu valorizar as ações dela em mais de 100%. Porque teve sangue frio. Não entrou no momento de luta ou fuga. Porque, gente, empresas são pessoas. E nós somos feitos de emoções. Nós precisamos controlar, não controlar as emoções, porque não tem como controlar a emoção, mas a gente tem que administrar e gerenciar nossas ações diante das emoções que nós estamos tendo. Entramos, então, em planejamento estratégico, né? E aí, você que tem seu negócio, ou você que pretende ter seu negócio, e o planejamento estratégico, ele vale para a vida pessoal e profissional também, então é totalmente aplicável em qualquer situação. Nós vamos, dentro do planejamento estratégico, nós falamos sempre sobre visão, missão, valores e objetivos. Então, são os 4 aspectos do planejamento estratégico, tá? Nesse caso aqui, nós vamos falar de, especificamente, 2 aspectos, que no caso vai ser visão e objetivos, tá? Dentro do planejamento estratégico, a primeira coisa que eu preciso fazer é uma análise da minha situação atual. E existe uma ferramenta para isso, que é chamada análise de SWOT, ou chamado FOFA, tá? Dentro da análise de SWOT, eu vou determinar o quê? O FOFA, né? Forças e oportunidades, fraquezas e ameaças. Forças e fraquezas são internas. Como assim internas, Edith? Forças e fraquezas é o que eu tenho. Pode ser como empresa ou pode ser como pessoa. É alguma coisa que eu tenho e que eu posso mudar. Eu tenho poder para alterar isso, tá? Por exemplo, uma força minha. Eu tenho uma força que é a comunicação. Eu tenho uma facilidade de me comunicar muito grande. Isso é uma força. Uma fraqueza. Eu sou tímida. Então, essa é uma fraqueza minha, tá? Eu posso mudar essas 2 coisas? Sim, eu tenho o poder de mudar isso, porque é comigo. Oportunidades e ameaça é externo. Eu não consigo mudar.
Oportunidades, por exemplo, eu posso identificar uma oportunidade de negócio diante do que eu estou fazendo. No meu caso, treinamento online. Eu não preciso necessariamente estar presente para dar um treinamento, e eu trabalho com desenvolvimento de pessoas. Então, essa é uma oportunidade para mim. Assim como o exemplo que você usou dos hotéis, né? Isso aí foi uma sacada muito boa, né? E uma oportunidade que foi gerada no negócio dele. Ótimo. Que, sem sombra de dúvida, daí foi sensacional. Verdade, com certeza. Né? E o que seria a ameaça? A ameaça também é externa, é algo que eu não consigo controlar. E no meu caso, ou no caso de todos nós aqui, no caso é o coronavírus. Nós temos como controlar isso? Não. Não há como controlar isso. O que eu posso fazer é arrumar alternativas para... Como é que eu vou falar? Qual a palavra? Conseguir alternativas para suprir isso, para conseguir contornar a situação. É isso que eu posso fazer nesse momento. Então, essa é a análise SWOT, uma fofa, né? Essa ferramenta ela pode ser usada tanto na sua vida profissional, como ela pode ser usada dentro da empresa também, tá? A ferramenta é válida para os dois aspectos. Dentro disso, tem uma informação que é muito importante. Qual que é a importância do planejamento estratégico? Tem um estudo de uma universidade americana, se eu não me engano, é Harvard, que fala o seguinte, que a cada 1 hora de planejamento, eu tenho uma economia de 10 horas de trabalho. A cada 1 hora de planejamento, eu tenho uma economia de 10 horas de trabalho. Aí a gente, como assim, cara? Se você sentar e colocar no papel tudo que você vai fazer, e eu recomendo que você faça isso, por exemplo, no sábado ou domingo, planeje a sua semana no final de semana anterior. E aí tem um livro que chama A Tríade do Tempo, que ele é fantástico, né? Para quem está aí com essa questão de planejamento, é uma leitura que eu recomendo. Ele fala justamente para você planejar até quarta-feira, deixar a quarta-feira livre para aquelas coisas que surgiram de última hora. E aí, então, você planeja o resto da semana, o restante da semana a partir da quarta-feira, tá? Quando você conseguir voltando lá no que eu falei anteriormente, quando você consegue criar essa rotina de fazer o planejamento todo sábado ou todo domingo, organizar a sua agenda da semana inteira, o que eu vou fazer nesse horário, quanto tempo eu tenho para fazer, o que é importante, o que é urgente, a sua vida vai ficar muito mais clara, você vai conseguir ser muito mais produtivo, muito mais objetivo, tá? Aqui nós estamos falando de uma produtividade sem loucura, tá, gente? Nós estamos falando de uma produtividade consciente, em que você vai ter tempo para conseguir fazer as coisas e ter saúde. Saúde. Por quê? Se você não tiver saúde, o restante vai chegar uma hora que você não vai dar conta. Tá? Então, o nosso emocional ele tem que ser muito trabalhado nesse momento. Por isso que eu trouxe foco e controle emocional. Se você não tiver esses 2 pilares aqui, essa questão de produtividade ela vai cair drasticamente. Então, passamos para a visão. O que seria a visão de uma empresa ou uma visão de uma pessoa, né? A visão, ela está pautada no futuro. Nós estamos falando aí, você pode estabelecer, normalmente é de 3 a 10 anos, normalmente. Mas você pode estabelecer, por exemplo, 1 ano, tá? Então, eu no mapa mental que a gente criou, eu coloquei 1, 3 ou 5 anos. Você estabelece o seu tempo. A visão você tem que responder a seguinte pergunta: onde eu quero chegar daqui a X anos? Onde eu quero chegar? Ser considerada a melhor empresa da região tal. Conseguir um faturamento de X reais. Isso é a minha visão. Em quanto tempo? Tá? E aí, então, dentro da visão, a visão está lá na frente e as metas ou os objetivos. O objetivo é agora. O futuro ele começa a ser construído nesse momento. Então, como que eu faço as metas? Tem uma estratégia, uma ferramenta para criar metas que ela é fantástica, que chama SMART, tá? O que significa a sigla? É S-M-A-R-T mesmo, tá? O que significa? SMART, S é em inglês, né? Então, eu vou fazer a tradução para o português. O S seria de específica. Então, a sua meta ela tem que ser específica, tem que ser clara, objetiva. Ela tem que ser mensurável.
Eu tenho que poder medir o que você está estabelecendo como meta. Ela tem que ser atingível. Não pode ser algo assim, eu quero ir para a Lua amanhã. Hã? Como assim? Né? Tem que ser atingível. Você tem que ter capacidade para atingir ela. E aí entra uma coisa importantíssima em metas, falo para os líderes e para nós que somos líderes o tempo inteiro, na verdade, né? Todos nós. Uma meta, se eu coloco uma meta muito acima do que eu posso atingir, eu fico frustrado e desanimado. Se eu coloco ela muito abaixo, eu não tenho vontade, eu não tenho desejo de bater ela, porque eu acho ela ridícula. Então, tem que ser uma meta que ela tem que ser desafiadora, ela tem que me desafiar. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que ter consciência de que se eu me esforçar, eu consigo alcançar ela. Então, tem que ter esse equilíbrio, tá? Então, ela tem que ser atingível, ela tem que ser relevante. Ela tem que ser importante para você, importante para o seu negócio. E ela tem que ser temporal, no sentido de time, de tempo, eu tenho que ter um prazo para alcançar ela. Quanto tempo você tem para alcançar ela? Porque senão só criar a meta não faz sentido. E aí, então, eu trouxe aqui 2 exemplos de metas que obedecem a essa técnica SMART. Aumentar as vendas em 35% até junho de 2021. Então, essa seria uma meta, por exemplo, para uma empresa, tá? E contratar 20 novos funcionários para a equipe de vendas até 2022. Seria um outro exemplo de meta para uma empresa. Uma meta para uma pessoa, tá? Poderia ser, por exemplo, entrar na faculdade até o final do ano de 2022. Ou conseguir uma nota X no Enem até o próximo Enem. Então, e como que eu vou fazer para alcançar isso? Cara, se você colocou que você vai conseguir a nota X, você pode começar a colocar lá no seu cronograma lá embaixo que você vai estudar pelo menos 4 horas por dia. Então, entendam, o planejamento é lá, a visão é lá na frente. A meta é o passo a passo, dia a dia, hora a hora, o que eu vou fazer para conseguir alcançar aquilo que eu determinei lá na frente. É isso que eu tenho que fazer. Então, Edith, mas diante disso tudo que está acontecendo, como que eu vou fazer planejamento estratégico? Cara, para de pensar em luta ou fuga. Coloca o plano no papel e começa a pensar fora da caixa. Fora da caixa. Pensa fora da caixa. O que eu posso fazer para virar a situação? O que eu posso fazer? As vendas online, elas cresceram assustadoramente. Algumas empresas já estão virando o jogo. Outras empresas estão trabalhando com motoboy próprio. Ao invés de contratar motoboy de aplicativo só, já tem empresa. Eu estava conversando com uma menina de uma doceria de Betim, e ela falou que ela contratou 2 motoboys próprios, porque o iFood entregava só na região dela, e aí então ela contratou mais 2 para entregar na região de Contagem de Belo Horizonte, porque ela estava perdendo cliente por causa disso. Falou assim, meu marido foi mandado embora, o caso que eu contei anteriormente. Eu falei com ela assim, cara, motoboy, ele tem moto? Tem. Motoboy vai rachar de ganhar dinheiro agora. Oportunidade. Pensa fora da caixa, né? Beleza, então falamos sobre as metas, exemplos, e aí finalizamos falando de quê? Ação. Eu preciso entrar em ação. Se eu só colocar isso tudo no papel bonitinho, não vai adiantar absolutamente nada. Papel não vai fazer diferença nenhuma. Eu preciso fazer isso acontecer. Eu preciso fazer isso acontecer. E como que eu faço isso acontecer? Primeira coisa, eu identifico o que eu sou bom. O que eu sou bom? Eu sou bom nisso. E para com esse negócio de autoestima baixa que eu não sou bom em nada. Eu sou bom. No que eu sou bom? Eu sou bom nisso. Então eu posso fazer várias coisas dentro disso. E no que eu não sou tão bom? Nisso. Então, peraí, vou desenvolver essa competência. É a hora que eu tenho que desenvolver competência. Tá? Vários cursos online, várias pessoas ajudando, dando consultoria gratuita, ajudando mesmo. Esse momento aqui,
tá? Esse momento de reflexão é um momento de aprendizado e de apoio também, tá? Então, eu tenho que entrar em ação. E aí eu trago algumas informações que são importantíssimas, né? Acho que na verdade, são frases que eu achei bem interessante, que a primeira que foi a que eu aprendi no curso São Paulo, fantástico, que quem aprende mais rápido tem mais sucesso. Essa frase ficou gravada na minha cabeça. Porque eu sou uma apaixonada por educação, mas eu nunca tinha parado para pensar nisso. Já pararam para pensar que às vezes a gente fica enrolando para aprender as coisas porque a gente tem medo de colocar em prática? Então, a ideia é justamente essa. Quem aprende mais rápido, tá? Tem mais sucesso. E tem sucesso mais rápido. Então, aprendeu uma informação, buscou informação, anotou aí o que eu falei, busca mais. Aproveita mais, aprofunda mais e coloca em prática. Faz as coisas acontecerem, não fique esperando as coisas acontecerem. Faça a situação acontecer, mude a situação. Tá? Quem não tem objetivo, desperdiça recurso. Se você é empreendedor, se você é autônomo, se você é estudante, independente, tá? Independente de qualquer coisa, se você tá aí, você não tem nenhum objetivo, primeiro você está desperdiçando tempo, que é o bem mais valioso que nós temos hoje. Então, se eu não tenho objetivo, eu desperdiço recurso. E aí, por último aqui, que aí eu queria que o Hugo falasse um pouquinho sobre alguns pontos do planejamento. Foco, força de vontade e ação é igual a sucesso. Eu preciso ter foco, força de vontade, eu tenho que fazer isso acontecer. Tá? Hugo, vamos para as perguntas. Você quer falar um pouquinho? Não, excelente apresentação. Eu estava aqui, aprendi muito, tá? Apesar da gente ter montado todo o planejamento, a gente sempre tem o que aprender. Então, pontos que você falou aí, eu tomei para mim e vou guardar comigo aqui, que é extremamente importante. Eu acho que nem você falou, independente se a pessoa é empreendedora, profissional liberal, eu acho que essas dicas, né, essas explicações, dá para a gente tomar para a nossa vida pessoal. Né, para a gente poder fazer um bom planejamento pessoal e conseguir também atingir as nossas metas, não só metas profissionais, mas como metas pessoais também. Isso foi muito importante dentro do discorrer da sua apresentação. Nós tínhamos um limite aqui de 40 minutos, mas acabei de receber a informação que não vai ser contado esses 40 minutos, então é um ponto positivo aqui da nossa apresentação. O que eu vou passar para o pessoal é justamente o seguinte: resumir, eu acho que ficou muito bem explicado o que é planejamento estratégico. Se você vê no chat aí, o pessoal tá pedindo algumas dicas aí, então se você quiser se preparar para essa dica daí, eu acho que é importante para a gente. Mas somente para a gente poder pontuar tudo que já foi falado, em relação ao planejamento estratégico, na verdade, nós começamos com a apresentação com o foco, né? Eu separei algumas dicas, né, do professor Marco Túlio, da Fundação Getúlio Vargas, que dizem respeito justamente a isso, alcançar justamente essas metas. Para a gente alcançar essas metas, a gente precisa ter foco. Não somente metas profissionais, mas como as metas pessoais. E para isso, no artigo que ele desenvolveu, ele elenca 10 dicas que podem servir para todos nós no nosso dia a dia. A primeira dica foi a seguinte, e se vocês quiserem estar anotando, depois nós vamos disponibilizar esse material, também um material para vocês, para poder fazer uma leitura posterior. Mas a primeira dica dele foi: toda meta deve responder às seguintes perguntas. A Edith falou alguns questionamentos aí, e eu vou completar esses questionamentos dela com o seguinte: é possível no período de tempo determinado? Então, essa meta eu posso realizar ela nesse tempo determinado? Essa meta, ela é relevante, né, para mim? Ela é específica, né? Como eu vou realizar ela? Então, isso é importante para eu poder saber qual que é a meta que eu estou colocando para mim, na minha vida pessoal ou profissional. Ela é mensurável, então, quanto tempo que eu vou estar realizando, né, correndo atrás para realizar essa meta?
o quão importante ela vai refletir na minha vida profissional ou pessoal. E se ela for mensurável, ela entra num nível de importância também. Então, se eu consigo mensurar essas etapas, eu consigo classificá-las a nível de importância, rebatendo justamente naquela organização do tempo nosso, né? Deixando ou depois de quarta-feira, como você disse, ou antes de quarta-feira. Essa meta, ela exige uma ação imediata. Então, se ela exige uma ação imediata, qual que é o primeiro passo que eu tenho que fazer para a realização dessa meta? Então, essa é a primeira dica dele. É possível no período de tempo determinado, é relevante, é específica, é mensurável e exige ou tem alguma ação imediata para ser tomada para ela. A segunda dica é o estado desejado dessas metas. Deve ser algo assim grandioso. Né? Você falou que a gente sempre espera, né, mais e às vezes pode estar realizando um pouco menos, mas a gente sempre tem que esperar mais, né, nessas metas nossas. Porque a gente sempre vai estar realizando um pouco mais, avançando um pouco mais. Então imagine como se tivesse atingido a meta. Quem está com você? Né? Quais imagens, sons e sensações você percebe nesse exercício mental? Fazer um exercício mental da realização da meta é exatamente esperar, né, fazer um exercício mental do que esperar na realização dela. Com isso vai te auxiliar justamente a definir qual que é a grandiosidade da meta que você tem que bater. E isso para a sua vida profissional ou pessoal. A quarta dica, ele fala: tudo na vida tem início, meio e fim. Né? Então, a gente não pode ficar somente no planejamento, a gente precisa planejar, executar e tomar medidas de controle para poder estar melhorando, né, esse exercício daí. Às vezes você vai alcançar a meta, mas precisa ter medidas para fazer manutenção dela, né, do estado final dela. Então, esse é o início, meio e fim de cada meta. Tente fazer tudo e ser tudo vai te exaurir, né? Então, entra naquela questão de cansaço. Tá falhando. Tá falhando? Travou. Opa. Voltou agora? Edith? Sim. Voltou. Então, a quinta dica diz respeito justamente à questão de cansaço. Não adianta você querer fazer tudo de uma vez, você tem que separar exatamente o seu dia a dia, fazer um planejamento de tempo para você poder descansar. Né? Eu acho que o descanso faz parte também do seu grau de produtividade. A sétima dica é a preocupação com o desperdício de tempo. Então, a organização vem justamente para isso. Não adianta você só bater as suas metas, você precisa conseguir alcançar essas metas justamente através do mínimo possível de tempo, com o máximo possível de produtividade. Então, isso daí diz respeito à questão produtiva, né? Você vai se organizar para conseguir bater o máximo possível de metas, com o máximo possível de qualidade. Né? Então, tem meta que vai exigir um pouco mais de tempo. Você não pode querer fazer tudo de forma rápida, fazer várias coisas ao mesmo tempo, você falou, né? E Sim. A qualidade lá embaixo. Exatamente. A qualidade justamente nisso. E a oitava dica que ele passa para a gente é: desista de reclamar das coisas. Você falou justamente isso aí para a gente, né? Não adianta você olhar só o lado negativo. Eu olhei até um vídeo, estava assistindo essa semana um vídeo justamente na plataforma profissional LinkedIn, e a mulher, né, locutora do vídeo, ela falava o seguinte: tenta colocar a parte positiva no final e coloca a parte negativa no início de cada frase. Então, eu gostaria de levantar para ir na padaria, comer um pão gostoso, mas a padaria está muito distante. Então, se eu inverter essa frase daí e colocar a padaria está muito distante, mas eu preciso ir na padaria para comer aquele pão gostoso. Então, isso aí é uma dica muito importante para a gente, para poder trocar, né, ser um pouco mais positivo. Então, vai fazer com que a gente vença nesse período de crise, consiga um pouco mais de clareza e ser um pouco mais frio nas tomadas de decisões nossas. A nona dica é: tome nota por escrito e responda as seguintes perguntas. Qual que é o problema? Então, define qual que é o seu problema. Quais são as causas do problema? Quais são as possíveis soluções? E qual é a melhor solução
que a gente pode imaginar no nosso mapa mental para essa meta, né, ou essa solução dessa questão que nós estamos colocando. A última dica é ter uma conversa de cada vez, né? O trabalho, relacionamento e a vida são bem-sucedidos ou fracassam dependendo das nossas conversas. Então, ter uma roda de conversa saudável, assistir muito bem a televisão, então ela pode ser tóxica à medida que a gente assiste ela de forma desenfreada e não toma nota da nossa situação, fazendo um paralelo com as notícias que estão ocorrendo. É importante a gente ter noção dessas notícias, da situação atual a qual a gente se enfrenta. Mas a gente não pode gerar um pânico, né? A gente não pode simplesmente querer parar tudo, querer não jogar tudo para o ar, né? E falar que está tudo perdido somente por conta dessas notícias. Então, esse distanciamento dessas questões, a gente tem que ser imparcial e tem que olhar mais para os nossos negócios. É aí que entra justamente essa questão do foco, né? E passando do foco, a gente inicia justamente a questão do planejamento estratégico. Aí, para o planejamento estratégico, nós podemos colocar alguns pontos que são importantes para a gente poder estar desenvolvendo o planejamento estratégico, que são: reduz ao máximo as despesas, e eu falo isso justamente para os empreendedores que estão aqui, os administradores. Sim. A gente precisa reduzir as nossas despesas, nós precisamos renegociar com os fornecedores. Então, não quer dizer que você, né, como empreendedor, não vai pagar as suas contas, justamente o contrário. Sim. Você vai renegociar com seus fornecedores. Tá travando, Hugo? Opa, caiu? Agora voltou. Desculpa, pessoal, a conexão aqui, não sei o que está acontecendo. Mas voltando nesse ponto, nós precisamos renegociar com os nossos fornecedores. Então, falar com ele, eu posso pagar um pouco de atraso, né? Ou talvez eu pague até com certos juros, mas eu vou pagar no momento posterior, né? Ou já tem nessa negociação prévia, nem vai haver juros ou outras cobranças. Às vezes você consegue chegar no meio termo também de reduzir um pouco essas despesas de aluguel, reduzir um pouco os custos também dos seus produtos. Então, isso é extremamente importante. Então, o segundo ponto é renegociar com seus fornecedores. O terceiro ponto é ver a possibilidade de colocar os funcionários em férias, né? E trabalho em home office. Então, é um pouco de gerar uma preocupação também em relação ao bem-estar do seu funcionário. Isso é extremamente importante para o empresário. Sim. E vocês têm que pensar também em questão do cenário. Imagina o seu funcionário, ele vai contrair, ele acaba, né, tendo a infelicidade de contrair, né, esse vírus. Ele vai ficar mais tempo afastado, talvez, né? Então, você tem que zelar pelo bem-estar dele, e trabalhando em home office também, ele pode alcançar a mesma produtividade se ele estivesse trabalhando dentro da sua empresa. É lógico que a gente tem que estudar caso a caso, porque nem todas as funções permitem a gente utilizar o trabalho home office, mas todas aquelas que possibilitar isso, é interessante que o empresário adote esse método. Outro ponto importante é que a gente fique atento às novas legislações tributárias e trabalhistas, né? Então, está saindo vários pacotes de medidas do governo para poder estar auxiliando o profissional liberal, o pequeno empresário, a estar passando por esse momento, né, de dificuldade. Então, tem auxílios que variam até de 600 até R$1.000. Existem outras medidas também que eles vão postergar o pagamento, né, da parte tributária da empresa. Então, é sempre importante você procurar o seu contador para que o seu contador passe, né, para você as informações adequadas em relação ao seu negócio. E você consiga gerenciar ele, né, você precisa organizar ele o máximo possível para poder passar por esse momento de uma forma mais tranquila. É bom a gente reforçar nessas horas que as vendas online, que nem a Edith falou, elas estão crescendo muito. Então, você modificar um pouco o seu negócio, transformando ele um pouco de vendas online, e-commerce,
é extremamente importante para você conseguir um pouco mais de fluidez nas suas vendas. O sexto ponto, né, é que a gente foque nos nossos negócios e não em notícias. Então, essas dicas que eu estou passando para vocês aqui faz parte de 12 dicas que nós reunimos para você gerenciar bem o seu negócio. Então, a sexta dica é você focar nos seus negócios. Então, já vemos falando do início desse meeting e vemos reforçando aqui agora. Então, para você desenvolver um planejamento estratégico eficiente, você precisa focar no seu negócio. Então, você vai ouvir, às vezes, um comentário de um colega que também é administrador de uma outra empresa, né, diretor de uma outra empresa, mas cada negócio com a sua particularidade. Então, você tem que focar no seu negócio, nos seus fornecedores, no seu produto, na sua forma de venda. Então, focar no contato mais direto com os seus clientes, né, através de plataformas como essa do Zoom, Hangouts, Google Meet, Skype. São todas plataformas que nós podemos estar utilizando para encurtar essa distância com os nossos clientes. Focando nos nossos... Deixa eu só fazer um comentário dentro disso aí que você falou, que é interessantíssimo. Existem alguns nichos de mercado que eles estão sofrendo mais, né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, o nicho de festas, né? É bem complicado para eles nesse momento. E aí, esses empresários, esses profissionais que têm esse nicho um pouco mais complexo de sair dessa situação, cara, o seu cliente, ele vai lembrar de você se você, nesse momento, pensar nele também. Então, isso que o Hugo falou de se aproximar, de chamar ele no WhatsApp, perguntar como é que estão as coisas, buscar uma forma de mostrar para ele que você quer ajudar ele, que isso tudo vai passar, isso vai fortalecer esse relacionamento seu com o seu cliente, e quando isso tudo passar, esse relacionamento ele vai estar mantido, né? O contrário seria se eu ficasse em cima do cliente como se eu quisesse só vender e tivesse insensível ao que ele está passando, porque está todo mundo passando pela mesma coisa. Exatamente. E aí, então, esse cliente ele vai achar que eu sou só mercenário. Então, eu tenho que tomar muito cuidado com isso, tá? Porque essa questão de fidelização de cliente, eu preciso tomar muito cuidado para o meu cliente não achar que a única coisa que eu quero e aí volta, eu não posso entrar naquele modo de desespero, tá? Então, era só isso que eu queria ressaltar. Eu tenho que manter esse relacionamento com o meu cliente durante esse período, mesmo que eu não consiga vender para ele, para mostrar para ele que, cara, estamos juntos, vamos passar por isso junto, vamos contornar essa situação. É exatamente aquela questão, né? A gente precisa ter um controle emocional, buscar encurtar essa distância com os nossos fornecedores, tentar renegociar justamente com ele. Então, tem que ter uma empatia da parte do fornecedor para com a gente também, porque ele sabe justamente desse período. E, através disso, a gente vai ter boas práticas para poder conseguir gerenciar de forma mais positiva o nosso negócio. Dando continuidade, então, uma outra dica que eu deixo para todos é justamente diminuir a concentração de fornecedores. O que seria diminuir a concentração de fornecedores? Existe, por exemplo, um cliente meu, a Clamper, eles fazem injeção de plástico dos produtos deles na China. Então, a China foi o país que iniciou justamente esse surto, essa pandemia. O fornecimento desses equipamentos estavam totalmente comprometidos desde o final do ano passado. E ele começou a encurtar justamente a concentração dos fornecedores dele em relação à distância. Então, trouxe justamente e fechou o contrato justamente com empresas brasileiras para poder estar fornecendo esses produtos para ele. Então, você, às vezes, busca o seu fornecedor longe da sua empresa, às vezes você tem um contato com um fornecedor que exige de logística extremamente complexa para poder entregar o produto para a sua empresa, e você precisa justamente reduzir isso, né? Então, os riscos que vão ter para chegar o produto ou a matéria-prima até a sua empresa. Então, tornar o seu negócio um pouco mais simples a nível de fornecedor
vai fazer com que vocês tenham uma boa gestão do seu negócio. Quando a gente tem clareza nas ideias, quando o nosso negócio está numa medida mais simplificada, a gente consegue justamente fazer arranjos, né, e colocar alguns pontos nos is capazes de fazer o nosso negócio chegar no resultado positivo perante esse momento que a gente está passando. Outra dica seria diminuir a concentração de produtos. Então, talvez o seu faturamento esteja focado, né, em grande parte em um só produto. Mas, nesse momento, uma saída seria diminuir esse foco. Então, a gente precisa, às vezes, diversificar um pouco mais nesse momento, se a sua empresa permitir isso. Então, às vezes, o seu negócio é um negócio muito específico, né? A mão de obra que você tem é muito específica e você não consegue fazer essa organização com a sua empresa. Mas, caso a sua empresa ela tenha essa possibilidade, é um ponto muito importante para você conseguir tirar um pouco o foco de um único produto e conseguir outras fontes de rendas também. Então, isso diminui o quê? O impacto, caso o produto sofra um reajuste, acabe a matéria-prima ou fique sem estoque, né? E focar e diversificar em categorias também é um outro ponto importante para a gente. Então, imagina assim um caso da empresa fornecer somente feijão. Então, o feijão foi lá em cima, o preço, acabou. Não consigo vender meu feijão, está todo mundo comprando arroz agora. Então, eu estou dando somente esse caso, fazendo essa conjectura, somente para a gente poder entender que, às vezes, se o nosso produto ele é único, ele pode sofrer alguns impactos que pode prejudicar justamente a receita da minha empresa, né, o nível de receita da minha empresa. 10ª dica seria preservar o caixa da empresa. Então, se você tem investimentos que dá para você cercear nesse momento, às vezes é importante você finalizá-los. Às vezes é importante você controlar de forma minuciosa esses gastos a partir deste momento. Então, tem muita gente mexendo no recurso humano, né? O que a gente mais vê, ouve falar em notícias, ou vê por aí. Mas o recurso humano ele não é o único recurso que a gente pode estar mexendo. Às vezes você pode mexer num recurso tecnológico na sua empresa, às vezes você pode vender algumas máquinas, às vezes você pode não somente abster desses funcionários, mas colocá-los em férias, fazer uma negociação com eles também, porque a CLT está permitindo isso agora, alguns decretos de alguns governadores também estão permitindo isso para a gente. Então, isso é importante para a gente. Não focar somente no recurso humano, mas também ampliar esse leque para a gente poder conseguir fazer uma boa gestão, tendo uma ótica melhor para outros tipos de recursos dentro da empresa. E o último ponto seria ser cauteloso, né, com grandes investimentos e fazer o nosso fluxo de caixa positivo, né? Então, isso tem que ser uma prioridade na gestão de qualquer negócio, independente do ramo de atividade dele. O foco é manter o nosso fluxo de caixa positivo. Por quê? Se essa crise postergar, nós vamos precisar de uma reserva para poder fazer os nossos investimentos, né, e tomar novas decisões e aplicar esse valor financeiro, né, à medida que essa crise for postergando. Se ela se agravar de forma imediata, vai exigir uma energia também muito grande nossa. Então, isso é importante porque, momento de crise, normalmente o que mantém, o que paira pelo ar é o caos. Então, surgem imprevistos a todo instante. E a gente tem um fluxo de caixa positivo, contribui muito para a gente poder manter a nossa empresa, né, em estado positivo. Essas são as dicas que eu tinha que passar para vocês. Então, são essas 12 dicas de planejamento e 10 dicas de organização do tempo. Eu até fiz um podcast, Edith, há um tempo atrás, que falava justamente de organização do tempo. E na organização do tempo, eu expus para o pessoal que pode estar participando com a gente que todo mundo tem o tempo equivalente a qualquer pessoa. Então, todos nós temos 24 horas
para poder fazer as nossas atividades. Ninguém, pelo menos que eu não conheça, tem mais que 24 horas para poder estar fazendo as suas atividades pessoais e profissionais. E o que vai diferenciar a gente das demais pessoas, dos demais profissionais, que vai destacar a nossa empresa das demais empresas, é justamente o que a gente faz com o tempo nosso disponível. Então, às vezes, nós temos 8 horas de trabalho durante o dia. O que você faz com essas 8 horas? Então, planejar, colocar na ponta do lápis é extremamente importante para a gente poder já sair na frente, né? A gente sabe que imprevistos acontecem, mas quando a gente tem um planejamento, a gente consegue se preparar para o pior, né? E comemorar e esperar com que o melhor venha, né? Então, é sempre assim. Fica essas dicas, eu vou até olhar os comentários aqui do pessoal para ver se eles querem algo relacionado ao que eu falei, eu posso estar explicando ou tirando algumas dúvidas também. Edith, se você quiser complementar também com as dicas, essas dicas que eu passei, e também complementar, solucionando algumas dúvidas do pessoal do bate-papo aqui. Uma coisa que eu queria assim, só ressaltar, que você falou muito bem, não adianta nada eu planejar se eu não colocar em ação. Eu preciso colocar todo o conhecimento que eu estou buscando, toda a informação, eu tenho que colocar em ação. Então, tem várias pessoas aqui que falaram sobre algumas técnicas SBC, que eu acho que é Balance Scorecard, né? Isso. E aí a Thalita também falou sobre as forças de Potter. Toda ferramenta que você conseguir, puder usar nesse momento, elas são fantásticas e você pode usar, tá? Não tem limitação. O que eu quis trazer aqui, acredito que o Hugo foi da mesma ideia, é trazer algo bem mais simples, bem mais aplicável. Para quê? Para que qualquer pessoa, independente se tem curso de administração, se fez técnico, se não fez, que ela consiga aplicar isso tudo. Então, a gente tentou trazer de uma forma bem didática, bem simples, para realmente ajudar todo mundo, né? Então, por isso que eu falei do SMART, que é uma técnica muito simples, dei até exemplos, tá? E, gente, se eu não determinar objetivo para o meu negócio, se eu não determinar objetivo para a minha vida, é como se eu tivesse dentro de um carro andando numa estrada sem saber para onde eu estou indo. Então, eu preciso determinar para onde eu estou indo, onde que eu quero chegar. Eu tenho que determinar isso. E isso vai ser a minha visão e isso vão ser as metas que eu vou determinar, porque eu tenho que determinar qual é a rota que eu vou seguir. Então, dentro do que o Hugo falou sobre, cara, eu tenho que ter um fluxo de caixa positivo, com certeza. Eu tenho que ter dinheiro. E aí entra uma coisa, e se eu não tenho dinheiro, Edith, não entra no modo de fuga, pelo amor de Deus. Se você não tem dinheiro, você vai ter que se reinventar. Então, o primeiro ponto, se você tem dinheiro, você tem que administrar isso daí, porque você está com uma vantagem na frente da maioria, tá? Porque a maioria não tem dinheiro. Exatamente. E normalmente quem tem dinheiro está com um ponto na frente, porque ele vai conseguir fazer as negociações de uma forma muito mais lucrativa, muito mais rentável para ele, muito mais estratégica, tá? Mas se você não tem dinheiro, isso não impede de você fazer as mesmas negociações utilizando as ferramentas que nós estamos falando aqui e as estratégias que nós estamos falando. Pensa o seguinte, está todo mundo passando pela mesma situação. O seu fornecedor está passando, o seu cliente está passando, está todo mundo na mesma situação. Então, agora é a hora de ter empatia. Agora é a hora de sentar e olhar no olho do camarada e falar com ele assim, filho, olha só, nós estamos na mesma situação. Eu quero te pagar, mas eu preciso negociar com você. Vamos nos ajudar, eu te ajudo, você me ajuda, e vamos sobreviver junto, vamos passar por isso junto. E lá na frente a gente constrói, ao longo do tempo a gente constrói uma parceria, e lá na frente a gente ri disso tudo ainda, né? Então, esse momento agora é de você usar suas habilidades humanas também. Como o Hugo falou, tenta absorver, diminuir despesa, diminuir custo de outras coisas que não sejam as pessoas. Não deu, beleza, negocia, mas olha no olho do seu funcionário. Você está lidando com uma pessoa, com um ser humano que tem uma família. E da mesma forma você,
né? Então, olha no olho, joga limpo, tá? E tenta fazer da melhor maneira possível, porque as pessoas, elas agradecem por isso e as coisas, elas vão melhorar, com certeza elas vão melhorar, a gente vai passar por isso tudo, eu tenho convicção disso. A gente precisa, nesse momento, colocar no papel, ser racional e conseguir, da melhor maneira possível, ajudar as pessoas que estão ao nosso redor, para todo mundo sair disso da melhor maneira possível, de uma forma em que ninguém saia perdendo muito ou que ninguém saia perdendo, né? Porque muitas pessoas já começaram a perder nisso tudo aí, a gente precisa tentar diminuir esse impacto, pelo menos próximo da gente, cada um fazendo um pouquinho, eu acho que a gente vai conseguir ajudar bastante gente. Exatamente. A Ana, ela falou aqui no comentário, eu estou verificando aqui, que dá muito medo ter que aumentar a produção. Eu estou buscando aqui, ó, a parte de crescer minha produção é o que me assusta no meu negócio. Não consigo atender a demanda. Eu diria que muitas das preocupações que o pessoal está tendo hoje é justamente não ter demanda. Né? Quando a gente tem demanda, a gente pode se adequar, né? É difícil, mas a gente pode se adequar para poder estar fornecendo, né, todos os nossos produtos ou serviços aos nossos clientes. Seja essas medidas através de terceirização de serviço ou aumento da jornada de trabalho, então pagar hora extra ou contratando mais pessoas. Então todas essas daí são medidas que a gente pode estar tomando para poder estar se adequando a essa nova demanda, né, que pegar a gente de forma desprevenida. Caso contrário, caso a sua empresa esteja justamente no oposto, eu não tenho demanda, eu preciso justamente conseguir um pouco mais de demanda, porque senão o meu caixa vai ficar negativo. Vocês podem fazer o quê? Investir em e-commerce, né? Gerar justamente a proximidade com os seus fornecedores, proximidade com os seus clientes através das plataformas online. Né? Então, está todo mundo dentro de casa, mas nada impede de você ligar o seu computador, mandar um e-mail para o cliente, entrar em uma videoconferência para com ele, fazer um vídeo e mandar através de e-mail marketing para os seus clientes. Então, gerar uma proximidade com seus clientes vai fazer com que vocês gerem uma receita mais positiva justamente no seu caixa. Hugo, perdoa, posso fazer um comentário? Pode. Eu estou estudando muito sobre isso e, assim, buscando muita informação sobre, principalmente, vários nichos de mercado, principalmente os meus clientes que são pequenos empreendedores, né? Têm passado por um momento de muito desafio. Então, assim, uma coisa assim, que é muito legal, que eu percebi que algumas empresas estão tendo como estratégia, eu quero compartilhar aqui. Por exemplo, eu falei que o nicho de festas é um nicho assim, muito complicado nesse momento. E tem várias estratégias que alguns empreendedores estão tomando, que aí você pode ter insights para o seu negócio, né? Por exemplo, ele está fazendo um desconto para o cliente que fechar agora, tá? Então, olha só, eu já fui seu cliente. E aí eu sei que tinha uma festa, mas você está querendo cancelar a festa. Se você fechar agora, eu te dou um desconto. E aí a gente marca para a data lá na frente, para segurar o contrato. É uma forma de você diminuir esse impacto. Outra coisa que eu achei muito interessante que o pessoal está fazendo por exemplo, meu cliente cancelou a festa de aniversário da criança, do filho pequeno, e não sabe como fazer isso. A empresa de festas e decoração, ela fez um combinado com o cliente. Olha, você não cancela a festa, a gente posterga essa data e eu te empresto toda a decoração para você fazer uma festa na sua casa para vocês. Para você, seu filho, sua esposa, e aí é uma parceria nesse momento. Então, talvez são ideias que eu preciso parar, e aí eu preciso parar, tirar esse emocional negativo e começar a pensar o que eu posso trazer de alternativa para o meu cliente, que também está sofrendo nesse momento, e trazer de alternativa para o meu negócio, para eu continuar aberto, para eu não impactar tanto o meu negócio. Exatamente. Pessoal, então para a gente poder estar finalizando, Edith,
Se alguém quiser estar habilitando o áudio, fazendo alguma pergunta, pode estar fazendo para a gente aqui agora. Às vezes não listou justamente no chat aqui, mas pode estar fazendo uma pergunta para a gente. Habilita o seu áudio, aí você pode estar fazendo a pergunta para a gente. Outra pessoa que falou aqui pediu para poder falar sobre inteligência emocional e racionalidade e humanidade, né? Falou assim que isso é fundamental justamente nesses momentos. A inteligência emocional diz respeito justamente ao que a Edith começou falando no início da apresentação, que é foco, né, Edith? E controle emocional. Nós precisamos ser um pouco mais imparciais, nós precisamos buscar um pouco mais de clareza nas nossas tomadas de decisões, não ser pessoas extremamente influenciáveis, né? Então, a gente precisa analisar o nosso negócio assim como ele é, com as particularidades dele. Então, isso diz muito respeito da gente ser frio e calculista, né? Então, olhar um pouco mais para o nosso negócio e não olhar para de forma exagerada para essas notícias. E a inteligência emocional, ela diz respeito a justamente esse autocontrole que a gente faz, capaz da gente poder analisar o nosso negócio e também controlar, tanto de forma planejada, né, de forma estratégica, o nosso tempo e todas as nossas metas e atividades que a gente precisa fazer para poder alcançar o sucesso do nosso negócio. Deixa eu fazer um comentário sobre inteligência emocional. A gente tem mania de achar que inteligência emocional é controlar as emoções. Não, inteligência emocional não é controlar emoções, tá? Isso tem que ficar muito claro. Eu vou continuar sentindo medo, eu vou continuar sentindo tristeza, eu vou continuar sentindo raiva. O que vai mudar na inteligência emocional é que eu vou controlar a minha reação diante daquela emoção. É isso que é inteligência emocional. Então, eu tenho que controlar a minha reação. Existem algumas técnicas e alguns pontos para eu desenvolver essa inteligência emocional. Eu entendo a importância da inteligência emocional nesse momento, tanto é que eu falei sobre controle emocional e foco, né, para não entrar nesse modo de fuga ou luta, né. Primeiro é me conhecer. Autoconhecimento, ele é extremamente necessário. Você tem que respeitar o que você está sentindo nesse momento. Esse momento, as pessoas que estão tristes, que estão desesperadas e que querem chorar, cara, chora, deixa chorar, faz parte, deixa colocar para fora, porque senão a gente somatiza, adoece. Isso é um fato, né? Eu sou formada em administração e agora eu estou me aventurando, graças a Deus, porque é uma felicidade muito grande. Eu estou fazendo curso de psicologia, né? A aulas é AD agora, né? Porque não tem aula presencial. Mas eu estou fazendo curso de psicologia, estou apaixonada por isso. E então, tá emocionalmente abalado, tá triste, quer chorar, tá com raiva, coloca isso para fora, fala com alguém, desabafa, chora. Depois que você passou isso tudo para fora, a pergunta que eu faço sempre para os meus clientes é o seguinte: e agora? O que você vai fazer com isso? E agora? Tá, passou, falou tudo que você queria, colocou para fora todos os sentimentos, e agora? Agora é a hora de planejar, que foi o que a gente trouxe aqui. Agora é a hora de entrar no racional. Entrou num estado emocional muito crítico, uma técnica de respiração, ela é fundamental. Então, em momentos críticos emocionais, principalmente quando você estiver muito estressado, uma ansiedade muito grande, tá? Respirar profundamente pelo nariz, soltar pela boca até a sua respiração voltar ao normal. Isso não é autoajuda, isso é neurociência, tá? Isso é uma técnica de neurociência. Então, faça essas técnicas para você voltar ao normal e vá falando com você. Pode até parecer coisa de doido, mas não é não, tá, gente? Não, pode até parecer, mas não é não. Vá falando com você, vai ficar tudo bem. Você vai conseguir superar tudo isso. Você é forte, você consegue. E se em algum momento você falar que você não é forte, chora. Aceite a sua fragilidade. Nesse momento, a gente aceitar a nossa fragilidade, ela é muito importante. A gente não tem que ser forte o tempo inteiro, tá? Mas no momento em que você perceber que esvaziou tudo, descarregou todo esse sentimento, volta, respira fundo e fala: vamos continuar. Não consegue sozinho? Cara, procura ajuda, tá? Procura ajuda de um psicólogo, de um terapeuta. Se o seu emocional está tão abalado assim, procura um profissional especializado para poder te ajudar e te acompanhar nesse momento,
tá? Mas o controle emocional realmente ele é muito importante nesse momento e é por isso que a gente trouxe ele aqui como base para o planejamento. Não é só planejar, tá? Porque se eu planejo uma coisa com medo ou com desespero, eu não vou planejar de forma inteligente. Não vou planejar de forma inteligente. Eu vou sair mandando todo mundo embora sem pensar. Eu vou guardar o dinheiro debaixo do colchão sem pensar. E isso não é inteligente nesse momento, tá? Exatamente. Não, ótimas dicas mesmo. Pessoal, mais alguma dúvida? A Cláudia agradeceu aí, né, pelo que a gente abordou aí sobre inteligência emocional. Muito obrigado, viu, Cláudia, por ter participado com a gente aí. Gostaria de agradecer a todos. Quem tiver alguma dúvida e não quiser também se manifestar, pode estar entrando em contato conosco. Sim. Através do e-mail, né, ou através das nossas redes sociais. O seu Instagram é qual, Edith? Vou colocar aqui. coach.edithcardoso, né? Isso. coaching.edithcardoso. Cardoso. O meu @prof.hugo.s.ferreira. Então, vocês podem estar mandando lá para a gente, né? Eu, particularmente, eu vou estar respondendo todas as dúvidas. Através do e-mail também, vocês podem estar entrando em contato conosco. Eu vou pedir para que todos que participaram, todos que estão aqui na plataforma, que possam mandar um e-mail para mim, tá? Se vocês quiserem estar batendo uma foto aqui da plataforma, mandando um e-mail para mim, ou se vocês quiserem também estar comentando alguma coisa no bate-papo, eu consigo visualizar todas as pessoas aí que participaram e vou estar emitindo o certificado para vocês no dia de amanhã, tá? De manhã. Então, nós vamos fazer somente essa conferência das pessoas que estão participando para que a gente possa estar emitindo o certificado amanhã. Então, vocês podem estar mandando um ok para a gente no bate-papo ou mandando um e-mail para mim, batendo uma foto, ou se vocês quiserem também, pode estar marcando a gente, né? Sim, com certeza. Bate uma selfie aí de vocês assistindo esse meeting e marca a gente lá que a gente consegue verificar que vocês também fizeram a participação. Caso você não recebeu o seu certificado, não tem problema. Envie o e-mail para a gente e a gente vai estar emitindo esse certificado para vocês de forma posterior. Alguém gostaria de acrescentar alguma coisa? Eu acredito que não. Oi. Aqui é o Júnior, tudo bem? Oi, Júnior, joia? Joia. Na verdade, eu gostaria só de dar os parabéns para vocês, né? Eu costumo falar sempre o seguinte: nós vivemos em um país de homenagens póstumas, né? Depois que a pessoa morre, a gente fala, como aquela pessoa era boa, como aquela pessoa era bacana, sendo que em vida poderíamos tê-lo feito e não fizemos, né? Então, gostaria de dar os parabéns para vocês, né? Vocês realmente fazem a diferença na vida das pessoas que estão ao seu redor e escrevam o que eu estou dizendo. Vocês vão fazer a diferença nesse país ainda. Lembraremos dessa aula de hoje, dessa live. Cara, aquele rapaz que falou que negócio, ele tinha razão, né? E porque vocês merecem. Altamente capacitados, altamente esforçados e dispostos a ajudar aqueles que buscam por ajuda e querem ser ajudados. Então, meus parabéns e meu muito obrigado, né? Acredito aí em nome de todos. Não, muito obrigado, viu, Júnior? Eu falo por mim que, apesar da gente já ter experiência com palestra, a Edith também já tem, né, professora, Sim. assim como eu aí, a Edith até mais tempo do que eu, mas a gente sempre fica assim, nervoso, né, receoso, Sim. porque surge na gente assim uma vontade muito grande de fazer uma apresentação boa, né, que agrade o máximo Sim. possível de pessoas e que tenha um conteúdo extremamente relevante e que diz respeito de forma qualitativa com o tema que a gente está abordando. Então, se a gente conseguiu justamente isso, eu não fico extremamente feliz, né? Muito obrigado a todos que puderam estar contribuindo para que isso seja possível também, e em especial a Edith, que pode estar proporcionando esse momento daí para mim e para todas as pessoas que estão aqui. Ok, isso eu que agradeço. Então tá. Muito obrigada. Desculpa. Muito obrigada a todos. Espero ter contribuído de alguma forma. Se precisarem de mais algum auxílio, se precisar conversar no particular, vocês têm aí o meu contato nas redes sociais. E nós vamos mandar o material também com o nosso contato, telefone. Fiquem à vontade para entrar em contato, ok? Obrigada. Exatamente. Eu vou divulgar para o e-mail de todos vocês um formulário, tá, de pesquisa de satisfação, porque nós precisamos melhorar.
a cada instante. Sim. Né? E o feedback de vocês que vai ser o ponto que a gente vai poder fazer uma análise construtiva de tudo que nós fizemos aqui e gerar, né, palestras, meetings, workshops melhores no futuro. Então, vou mandar para e-mail de todos e, além do que vocês estão escrevendo no chat, que vocês vão estar enviando por e-mail para a gente ou até marcando a gente em publicações em redes sociais, quem responder esse formulário, já vou anotar como participou da nossa palestra e eu vou estar emitindo o certificado para vocês também. Não deixe de responder o formulário, porque o formulário de feedback ele vai ser um critério para a gente poder estar emitindo justamente o certificado. Tá? Acrescentar mais alguma coisa, Edith? Não, só agradecer mesmo. Obrigada. Então, boa noite a todos, tá? Bons estudos aí para frente, tá? E vocês possam estar adquirindo um pouco mais de experiência e desenvolvendo excelentemente seus negócios, assim como vocês já têm feito até aqui, né, Edith? Tá? Com certeza. Forte abraço a todos. Tchauzinho.